Boa tarde a todos e obrigada pela presença em mais um webinar da NexusGuard. Eu sou Adriana Scheffel, responsável pelas contas estratégicas da companhia aqui no Brasil, e hoje eu quero compartilhar, juntamente com o Lucas, algumas das práticas e visões nossas sobre a proteção 360 da NexusGuard. Para que isso fique claro para todos, que não é apenas um diferencial técnico, mas também pode se tornar uma alavanca de receita para os nossos parceiros. Hoje a gente vai passar rapidamente por um panorama de mercado, entender o cenário atual dos ataques, os modelos de negócio e também trazer casos reais aqui no Brasil mesmo para compartilhar com vocês. Pode passar. Tá, ok. Eu vou tomar aqui. Boa tarde, gente. Eu sou o Lucas, eu sou consultor técnico de vendas aqui na NexusGuard. Vou estar falando um pouco sobre a visão geral da solução NexusGuard e um pouco da empresa, né? Então, a NexusGuard, ela já é uma empresa que já está consolidada no mercado, é uma empresa de referência global em mitigação de DDoS e proteção de infraestrutura crítica. Nós temos hoje uma rede global de anti-DDoS por arquitetura proprietária Bastion da NexusGuard, e essa arquitetura combina múltiplas camadas de defesa, desde o tráfego de camada 3, camada 4 e camada 7, até ataques direcionados e a aplicações e APIs. Para provedores e operadores de rede, o diferencial está na abordagem híbrida, que é a gente poder fazer uma operação tanto on-premise quanto em cloud, ou os dois, que é o modelo híbrido. Então, com essa rede global de Scrubbing Center que hoje nós temos, que é composta por 10 Scrubbing Center, a gente consegue fazer uma proteção que garante baixa latência, escalabilidade e redundância, mesmo durante ataques de grande volume. Aqui, falando mais um pouco, outro ponto que é muito importante é a questão de a gente ter um portal centralizado de gerenciamento e visibilidade, que é o nosso multi-tenant. Ele vai permitir que o cliente tenha dashboard, relatório detalhados, integração via API para orquestração e automação. Então, de forma gerenciada e com controle de relatórios e políticas específicas por assinante. Então, nesse portal, você vai conseguir ter tudo visualizado num único lugar, todos os serviços e tudo mais. Temos também a questão do suporte a CSPs e SPs, que é justamente esse modelo multi-tenant, para que eles possam oferecer o DDoS como um serviço, né? Um Protection as a Service. Então, nesse portal você vai ter diversos subportais, vamos dizer, onde você vai ter seus clientes sendo atendidos ali, cada um com sua visibilidade. Então, para um modelo de serviço, isso é muito interessante. Adicionando isso, a gente tem a escalabilidade horizontal, né? Onde a gente tem a capacidade de absorver ataques de terabit com roteamento dinâmico de tráfego e mitigação inteligente. Então, na nossa rede, vamos dizer, os nossos 10 Scrubbing Centers somam aproximadamente 3.4 terabits de capacidade, onde a gente consegue fazer a mitigação aí em tempo real e de forma inteligente. Dependendo de onde vem o ataque, a gente consegue puxar esse ataque mais próximo da origem e fazer toda essa mitigação. Também contamos com análise comportamental e machine learning. Então, a gente, vamos dizer que a NexusGuard faz ciência com o DDoS. Então, a gente utiliza essa análise, a inteligência artificial, para poder aprender novos padrões e trazer robustez à ferramenta. Aqui vou falar um pouquinho para vocês sobre a proteção 360. Esse aqui é o nosso mapa de serviços. Então, aqui a gente contém todos eles num único lugar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na nossa direita aqui, um servidor, que é um servidor para atender serviços como CleanPipe, pode atender serviços como Orange Protection,
A gente pode fazer também aplicação de DNS com servidores de forma local e, ao mesmo tempo, a gente pode também atender via cloud. Os serviços podem ser isolados tanto no on-premise quanto via cloud, mas também podemos fazer a união dos dois, que é justamente essa proteção 360, que é o mundo ideal. Então, vamos supor que a sua caixa hoje tem uma capacidade específica e você recebe um ataque que exceda a capacidade desse servidor. Então, a partir desse momento que a capacidade excede, você pode chamar a nossa cloud de mitigação, redirecionar o ataque para a nuvem, o ataque é mitigado lá e devolvido para a sua rede limpo e sem problemas. De toda forma, também a gente tem os serviços de aplicação e DNS, onde a gente faz proteção WAF, a gente tem o Top 10 OWASP, e faz toda a proteção de camada 7, de aplicações e tudo mais. Vou passar a palavra aqui para a Adriana. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto de mercado, né? Como é que a gente se encontra hoje, onde é que o Brasil está nesse contexto, né? Quando a gente fala de DDoS, não dá para ignorar o que está acontecendo no Brasil, né? A gente percebe um amplo crescimento e o que foi registrado nesse ano, só no primeiro semestre, a gente teve mais de 550 mil ataques. Esse crescimento, ele representa, em relação ao ano passado, 54% de crescimento. Quando a gente analisa a América Latina, o Brasil já é responsável por mais da metade dos ataques de toda essa região. E, então, em função disso, ele acaba sendo um dos países mais visados do mundo como alvos de ataque. E o que é mais preocupante aqui, né, também para não deixar de mencionar, os ataques eles estão cada vez mais intensos e também mais sofisticados, né? Os picos vão de acima de 400 GB, duração mais de 40 minutos em média, e a variedade de vetores também tem se ampliado bastante, né? Então isso mostra que o desafio da proteção, ele deixou de ser técnico, né? Ele passa a ser estratégico e também comercial. Certo. E aqui falando um pouco dos alvos e tendências, a gente botou aqui alguns exemplos como serviços expostos na web, APIs, IoTs. Hoje a gente está... Recentemente eu estava vendo o pessoal falando da Bad Box 2.0, que são as TVs piratas que são infectadas com malware e a partir dali eles conseguem fazer ataques de DDoS. Então a gente tem serviços críticos de DNS, WAF, provedores de hospedagem, infra, demais telcos e bancos. Então a gente vê que hoje, com o advento da tecnologia, todo esse avanço, há um tema até que é muito usado, que é a superfície de ataque, né? A superfície de ataque aumentou muito. Então é crucial para a gente poder estar entendendo essa tendência dos aumentos dos ataques, principalmente os que são direcionados para APIs e IoT, que hoje é o que está muito em alta. E isso vai exigir cada vez mais uma defesa que não se baseie em hardware local. Então, a gente precisa ter uma inteligência comportamental, uma cloud escalável, inteligência artificial analisando sempre padrão de tráfego, identificando, sempre estar à frente da questão de pesquisa, né, até para poder identificar quais são os principais botnets, os principais equipamentos que estão sendo utilizados para fazer ataques. E uma coisa ficou muito clara, e que é uma pergunta, né, que para sua empresa não é se, mas quando o ataque vai vir, porque vai acontecer em algum momento e a gente tem que estar, todos nós, né, temos que estar com a defesa pronta para lidar com esse tipo de situação e com esses ataques sofisticados, porque não é uma coisa tão simples, muitas vezes, dependendo da sua solução, você não consegue nem identificar um ataque desse. Então, a gente tem que estar sempre à frente na tecnologia, né? Aqui, falando ainda sobre impactos, né? Quando a gente considera os nossos parceiros, os CSPs, os ISPs, através deles, né, o atendimento aos clientes finais, e ainda considerando desafios operacionais, né? Quando o ataque acontece, o impacto ele vai muito além da indisponibilidade, né?
Para os ISPs, para as operadoras, é uma perda de receita que ela pode ser extremamente danosa, né? Veja que ela varia aí em média de 120 mil dólares até $1 milhão por ataque, né? Dependendo da proporção dele e também da duração. Então, a perda de receita é um dos itens, mas não deve se deixar de considerar os danos que acontecem para a reputação, afinal de contas, você fica sensível, né, ao mercado, aquilo que está sendo divulgado, a indisponibilidade dos serviços, né, são 3 coisas que afetam diretamente a confiança do cliente e a competitividade da empresa no mercado ou do ISP, né, no mercado. E quando a gente fala de clientes finais, os prejuízos vão além da interrupção dos serviços, né? Aí se perde produtividade, e ainda acontece de ser uma porta de entrada para ataques secundários, como invasões, como sequestros de dados. E esse cenário aqui que a gente está mostrando, ele vem a reforçar, né, para vocês a necessidade de uma proteção 360 graus, uma proteção automatizada, e que assim, através dessa proteção, vocês possam liberar suas equipes para tratar o que realmente importa, né, dentro das suas organizações, que é fazer com que o negócio de vocês prospere e a preocupação com relação à proteção, vocês deixam por conta da NexusGuard. Tá certo. E já pegando um gancho aqui no que a Adriana está falando, justamente em relação a fazer que o parceiro prospere, justamente a NexusGuard foi pensada, as nossas soluções, o nosso modelo foi pensado justamente nisso, que é permitir que o nosso parceiro vá à frente com a solução do DDoS, que ela produtize isso e entre no mercado. Então, a gente pode dizer que ela foi projetada basicamente para simplificar ao máximo esse processo de implantação e operação da proteção do DDoS. Então, o primeiro item que a gente tem aqui em relação a isso é a arquitetura que é plug and play. Basicamente, o redirecionamento do tráfego ali, a integração é muito rápida com roteadores, firewalls existentes. A gente faz uma prévia, vê como é que a arquitetura vai funcionar e após a instalação é uma coisa muito rápida, a gente não tem muitos detalhes, não requer alteração complexa na rede, muitas vezes nem alteração requer. Então, foi justamente pensado nisso, algo muito mais avançado, muito mais rápido para o mercado, para evitar projetos longos, que tenha dificuldade, muita alteração na rede. Então, esse é um ponto forte que a gente tem. O outro é em relação à configuração de clientes no portal do parceiro, que é o provisionamento automatizado. Então, a gente tem hoje a ativação que pode ser feita em minutos via portal da NexusGuard. Pode ser feito isso manual ou também via API RESTful, sem necessidade de hardware adicional. Então, vai adicionar um cliente ali, ele já está na sua rede, é muito rápido de fazer essa configuração do cliente, para adicionar ele no portal, para botar ele para ser protegido. Então, mais uma vez, é velocidade para mercado. Outro ponto aqui de flexibilidade é a possibilidade de escolher entre modelos de implantação variados. Pode ser uma operação totalmente nuvem, pode ser híbrida pode ser uma implantação só nuvem, somente on-premise, ou pode ser a solução híbrida, que, como a gente comentou, é o ideal, que é uma solução completa, que ela é adaptada ao ambiente, ela tem escalabilidade e ela ajuda muito na proteção dos provedores. E também o nosso portal unificado, que é tudo feito a partir de um único portal. Todos os serviços que eu comentei, de aplicação, DNS, CleanPipe, proteção na nuvem, tudo isso é feito em um portal apenas. Você não tem diversos portais, não tem que ficar saindo de um lugar e entrando no outro. Com poucos cliques, você muda o serviço, você muda o cliente que está sendo atendido ali, para você fazer a configuração, mudar o que precisar. Então, é tudo muito simples, simplificado, né? E te permite fazer tudo com muita agilidade.
E aqui nós temos também a escalabilidade elástica, né? Vamos dizer que é justamente a capacidade ajustada sob demanda, sem reconfiguração. Então, se você tem ali o seu modelo, que você tem uma caixa e você precisa escalar isso para uma nuvem, isso você pode fazer com muita facilidade, não tem problema nenhum. A nossa nuvem suporta uma grande quantidade de ataque, a gente consegue, já mitigou aí ataques muito grandes. Então, assim, você tem essa capacidade de escalar a sua proteção. Você não fica preso somente a uma caixa ali que está limitada em 10, 40, 100, 200 GB. Você vai até onde a nuvem permite, né? A gente costuma muito falar que é ilimitado, né, essa proteção. A gente sabe que não é, mas é uma capacidade tão grande que é difícil ver um ataque nessa capacidade. Outro ponto é o nosso suporte, que é 24/7, é um NOC, né, um SOC global. Temos os especialistas dedicados, falam português, inglês e espanhol. Então, eles estão sempre ali acompanhando os eventos, vendo o que acontece, ajudam os clientes numa consultoria, se for necessário, em entendimento do que está acontecendo no ataque, monitoram o status das caixas, monitoram como tudo está sendo feito e ajudam muito proativamente a identificar problemas, identificar ataques e contornar a situação o mais rápido possível. Uma outra coisa muito importante que a gente tem na parte de simplificar a implantação e operação é o nosso treinamento e onboarding guiado. Desde a implantação, a gente acompanha o cliente, o nosso parceiro, de perto, tanto para fazer a configuração do serviço, quanto para fazer o onboarding dele, a parte do treinamento. A gente tem um treinamento que é, como eu comentei, como a gente quer que o parceiro vá para o mercado, a gente dá o treinamento de vendas, de pré-vendas, um treinamento operacional. Então, você tem ali, basicamente, todas as áreas mais importantes treinadas e preparadas para conseguir levar esse produto ao mercado. Então, você vai ter um time de produto ali, vai criar um produto, o seu vendedor vai saber vender, o seu pré-venda vai saber dar o suporte a ele para atender o cliente, o operacional ali, seu NOC, seu SOC, vai saber operar a ferramenta, claro, no primeiro nível de atendimento, mas vai conseguir, vai ter a gente por trás ali dando suporte. No começo ali, a gente até ajuda o cliente a vender, então a gente está muito próximo, a gente gosta muito dessa proximidade com o cliente, porque a gente se preocupa com isso, que é o cliente ir ao mercado e ter sucesso com isso. Não simplesmente entregar uma ferramenta e falar, se vira aí e começa a se proteger. Não é assim. A gente tem uma preocupação muito grande, um comprometimento forte com o cliente. Aqui, então, vou falar um pouco sobre os diferenciais frente às soluções tradicionais. Então, o primeiro ponto aqui, defesa de camada 7, né, de aplicação. As soluções tradicionais hoje elas são baseadas em regras simples, ineficazes, contra ataques, por exemplo, como low and slow, que é um ataque um pouco mais sofisticado. A NextGuard, por outro lado, ela transforma a defesa em uma ciência, como eu comentei. Então, a gente usa a inteligência comportamental, usa o machine learning, a inteligência artificial, para identificar bots sofisticados. Então, a gente não trata de bloquear um IP, mas sim identificar o comportamento de um bot em tempo real e garantindo o tráfego legítimo, que o tráfego legítimo chega ao servidor. Então, é o primeiro ponto. O segundo é a capacidade de mitigação, como eu estava comentando, nas soluções tradicionais, ela é limitada ou à infraestrutura local ou a um único cloud, então você fica preso àquela capacidade, até a questão de preço, né? Eu estou falando aqui só a parte técnica, mas tem essa questão de precificação também. Então, a gente tem a capacidade global que é massiva. Então, você tem a sua caixa, você tem a nossa rede, a nossa nuvem complementando a sua caixa. Então, aqui a gente consegue absorver o DDoS inteiro antes de chegar na sua rede. Se o ataque vem de fora do país, vem de um outro continente, vem de outra região, a gente está lá. Nós temos hoje 10 POPs, 10 Scrubbing Centers, que são espalhados em todos os continentes. Então, a gente está muito bem posicionado, isso é estratégia, né? Estrategicamente, para poder matar o ataque muito antes dele chegar até no nosso país. Então, se você recebe um ataque da Ásia, da Rússia, da Europa, esse ataque morre lá, quando ele entra na nossa rede. A gente consegue mitigar lá, e o que vem para cá é só o ataque, o tráfego legítimo. Então, é uma proteção que realmente faz uma diferença absurda.
Temos também o tempo de resposta, né? Que depende de hardware local nas soluções tradicionais e também de intervenção manual. A gente aqui já trabalha com a mitigação automatizada, temos o Auto Mitigation, temos o modelo de Always On também, e, mais uma vez, a inteligência artificial ajudando aí a gente a identificar padrões e a conseguir identificar rapidamente e mitigar um ataque em poucos segundos, sem gerar dor de cabeça, sem gerar problemas para o cliente final. E aí a gente entra também aqui a gente já fala de dinheiro, né, que é o modelo de custo. Então, geralmente, as soluções tradicionais elas têm um alto investimento inicial, um CAPEX muito alto. Então, você gasta muito em hardware e manutenção. No nosso modelo, a gente trabalha com OPEX, que é flexível, é um modelo previsível, sem custos ocultos. Então, muito tranquilo, justamente, você vai ao mercado já com custo muito baixo para já começar a ter lucro o mais rápido possível. Então, falando em negócios, é muito interessante esse modelo. Um outro diferencial nosso, que eu considero o mais legal de todos, é justamente o portal multi-tenant. Ali você não vê muito isso no mercado, particularmente eu não vejo. Então, você ter a possibilidade de ter o seu portal onde você administra, mas ao mesmo tempo, daquele portal você cria dependências, né, subportais, para cada cliente ver somente a sua rede, somente a sua proteção, seu DDoS acontecendo, é uma coisa muito boa, muito interessante, justamente para revenda. Então, o seu cliente vai estar tendo acesso ali, tudo que você vê, ele vê. Ele só não vai conseguir alterar, a não ser que você queira, mas ele vai ver o dashboard, vai ver os eventos, vai ver o ataque chegando, o ataque sendo mitigado, ele consegue extrair relatório. Tudo isso ele consegue fazer entrando no portal dele, exclusivo para a rede dele, e o mais legal de tudo, é um portal que é white label. Então, no nosso portal, você vai tirar o nome da Nexus Guard, vai botar o logo da sua empresa e você vai vender como se fosse um serviço seu. Então, é um produto que vai ser seu, da sua empresa, e ao mesmo tempo vai atender a todos os seus clientes. Então, é uma coisa bem, bem legal, bem interessante isso. Então, um pouco aqui do valor do portfólio Nexus Guard. Ele atende a empresas e provedores de serviço, né, os CSPs, com modelo sob medida. Então, esses modelos sob medida se encaixam perfeitamente na arquitetura e no modelo de negócio, né? Então, a gente está junto do cliente, a gente entende como ele opera, o que ele faz, a gente tenta oferecer ali o serviço mais próximo e que case melhor com a realidade dele, de como ele opera, como ele vende. Então, a gente garante que você, o seu cliente, né, o nosso parceiro, vai pagar pela proteção real que ele precisa. Óbvio, ele precisa proteger a rede dele, mas ele também precisa vender essa proteção para os clientes dele. Então, a gente garante que isso aí vai acontecer. Temos essa integração simplificada entre módulos, formando uma defesa coesa. Então, o que é isso? É a gente ter justamente a união de todas essas camadas, camada 3, 4, camada 7, tudo isso está integrado numa proteção só, vamos dizer. Então, um ataque vai passar por todas essas camadas para ser mitigado, a gente vai juntar tudo isso, vai fazer uma proteção muito mais eficiente. É justamente uma proteção multicamada, né? Então, isso vai eliminar uma lacuna de segurança e garante uma resposta automatizada a qualquer tipo de ataque, né? Monitoramento e relatórios unificados em tempo em todos os serviços. Então, aqui, justamente em relação a essa coesão que a gente tem na defesa, isso vai refletir no dia a dia. Então, eu vou ter o monitoramento em um único dashboard de tudo isso. Eu não vou ter um serviço, um serviço de DNS separado, um portal para isso, um portal para application, para aplicação, né? Um portal para Clean Pipe, vai estar tudo junto, óbvio, cada um com seu dashboard interativo ali, mas todos eles vão estar integrados, e isso também se reflete na geração de relatórios. Então, quando você for gerar um relatório, você pode gerar um relatório para o cliente que você quer, para o serviço que ele tiver, para o profile que ele tiver configurado, tudo isso no nosso portal, que é justamente todo integrado. Um ponto a mais que a gente tem aqui é o que eu comentei, o oferecimento do white label, que é para operadores que desejam revender proteção do DDoS. Então, com esse white label, você consegue a produtização, consegue ir ao mercado, consegue botar a sua marca ali e fortalecer justamente
a marca da sua empresa, né? Não é somente estou vendendo uma proteção, estou vendendo um trânsito protegido, você está vendendo ali um serviço premium, que é um serviço diferenciado. Você tem esse portal exclusivo para o cliente vai ter um acesso, vai poder ver tudo. Então, isso aqui é muito interessante. E temos também o foco na continuidade de negócios, né? No final, tudo se resume a negócios. Então, nossa plataforma ela é construída com foco primordial em manter a disponibilidade e desempenho de sua rede, mesmo sob o mais severo ataque. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando aqui. Tudo isso se resume a isso. Manter a disponibilidade da sua rede e da rede do seu cliente, garantindo reputação, garantindo a receita entrando, garantindo a produtização do serviço. Então, tudo isso você tem com a Nexus Guard. Foi. Então, o DDoS deixou de ser um evento isolado e é um risco de continuidade. Então, como eu estava comentando, a transformação digital ampliou a superfície de ataque. Então, a gente tem ataque aí para tudo quanto é lado, para tudo quanto é tipo de aplicativo, para tudo quanto é tipo de aparelho. Então, você tem hoje IoT em todo lugar que você vai tem IoT hoje. Todo mundo tem um medidor de alguma coisa, um termômetro aqui, alguma coisa ali que está conectado na internet. Isso permite, obviamente, uma melhora nas empresas com tudo que está sendo feito, mas, ao mesmo tempo, expõe mais as vulnerabilidades. Então, ataques multivetoriais combinam volumetria, saturação de recursos, exploração de vulnerabilidade. Isso aqui é uma coisa que é muito, muito interessante, ao mesmo tempo preocupante, que é a questão de ataques multivetoriais, que é, cara, você vai receber um ataque ali que ele vai explorar muitas coisas, vulnerabilidades, diferentes tipos de capacidades, de camadas. Então, você vai ter um ataque ali de volumetria na camada 3, camada 4, ao mesmo tempo vai ter algo no seu DNS entrando, e muitas vezes, no final, isso é só uma máscara para o ataque real que está acontecendo, que é algum tipo de invasão na sua rede para roubar dados. Então, tem que estar muito bem preparado para lidar com esse tipo de ataques. E uma coisa que aumentou demais e só complicou a vida de quem faz a proteção, quem tem rede, é o serviço DDoS as a Service. Então, hoje, qualquer pessoa com menos de $20 consegue fazer um ataque, derrubar, causar sérios estragos nas empresas, derrubar equipamentos, derrubar firewalls, servidores críticos. Então, isso aí, hoje, qualquer um consegue de casa, não da sua casa especificamente, mas de casa consegue contratar um serviço desse e conseguir destruir uma empresa, basicamente. Então, os clientes e os parceiros vão estar sempre esperando uma disponibilidade constante. E as interrupções vão afetar diretamente confiança, vão causar problemas financeiros por conta de SLA, ou, dependendo do serviço, problemas graves financeiros. Então, você tem que estar preparado. E agora a proteção DDoS é parte de governança de TI compliance, equiparada a backup e firewall, justamente porque é uma coisa que hoje é indispensável, deixou de ser opcional. Agora é obrigatório você ter uma proteção DDoS, nem que seja mínima, porque em algum momento a sua empresa, o seu cliente vai receber um ataque, e isso é inevitável. Então, é isso, você precisa ter uma proteção. Vou passar aqui para a Adriana novamente. Então, depois de tudo que a gente já compartilhou aqui com vocês, né? Como transformar a segurança em valor e receita? Quer dizer, poxa, eu tenho dificuldade para aprovar um investimento, tenho dificuldade para adquirir uma aquisição para minha empresa, para minha proteção, porque ainda é visto como um investimento muitas vezes, e a gente quer desmistificar isso para vocês. As empresas hoje, elas não querem mais apenas proteção de banda, né? Ou seria o Clean Pipe. Os ataques vêm evoluindo muito, as ameaças vêm evoluindo muito, então elas precisam também se proteger, além da camada 3 e 4, ter a proteção de camada 7 também, e levar isso para os seus clientes. A Nexus Guard, ela capacita tanto ISPs quanto telcos,
e parceiros em geral a monetizar essa proteção, realmente oferecendo uma proteção de DDoS como serviço e que esses parceiros possam também oferecer para os seus clientes finais. É nesse contexto que a gente destaca o quanto, né, o nosso modelo é diferenciado do que é praticado no modelo tradicional hoje de mercado, onde se oferece uma solução com alto CAPEX. Essa solução, muitas vezes, ela é consumida por clientes muito grandes, né, em função do investimento que tem que ser feito para que ela entre em operação. E a gente tem algo diferente para oferecer para vocês. O nosso modelo é um modelo prontinho para operar. A gente tem algo diferente para oferecer para vocês. Você não precisa inventar nada, não precisa desenvolver nenhum tipo de plano, a gente tem tudo pronto para levar até vocês, independente da modalidade escolhida, né? Seja local, seja em nuvem, seja um modelo híbrido. Isso que eu estou falando para vocês inclui tanto o aspecto técnico quanto pessoas reais, pessoas de verdade, para apoiar em todo o processo, seja implantação, seja produtização, desenvolvimento de ofertas, o treinamento, né, a capacitação, e também as certificações de todo o time associado na parte técnica e também na parte comercial. Então, o que a gente busca no mercado? A gente quer que o nosso parceiro venda segurança, assim como ele vende banda, que venda segurança, só que com uma margem muito maior, né? O churn menor, e aí a receita recorrente que ele tem hoje na carteira dele, ela certamente vai durar por muito mais tempo, porque as quebras de contrato, quando você envolve um serviço de segurança junto com a tua base atual de clientes de receita, não são comuns, né? É uma fidelização adicional dos seus contratos e dos seus clientes. Então, nesse sentido, a gente quer que o nosso parceiro opere muito rápido, porque esse é o caminho para a gente ter sucesso também. Se ele lucrar, a gente vai ter o nosso retorno também. Quanto mais ele vender, melhor será para nós. E para isso, todo esse modelo, todo esse esforço que a gente tem de processos, de pessoas, para estar do lado do nosso parceiro e fazer com que seja um sucesso essa operação. Isso é algo bastante diferente do que é oferecido no mercado, por isso que a gente coloca com bastante tranquilidade que o nosso modelo ele é disruptivo do que é oferecido no mercado hoje. Pode passar. E os nossos modelos comerciais, como é que são os nossos modelos comerciais? Hoje a gente tem, basicamente, para ficar mais claro para vocês, a gente trabalha com o custo de instalação. Essa instalação, ela contempla a configuração, toda a implementação do serviço, né, quando envolve a caixa, e a mesma coisa quando envolve a nuvem. No caso da caixa, além do custo de instalação, a gente tem a mensalidade da plataforma, né, a mensalidade da licença, e o custo do hardware. O hardware não faz parte da nossa solução. A gente deixa o cliente fazer essa compra do hardware, é um hardware da Dell, uma máquina que ela tem a recomendação técnica ali para aquisição, e então são basicamente esses dois custos, e quando a gente fala de nuvem, além da instalação, da configuração, tem também a mensalidade da Global Cloud Offload, que é o que habilita o parceiro a ter acesso aos serviços em nuvem. Nós temos também os serviços gerenciados, né? O parceiro pode ser, por exemplo, o suporte 1 e 2, ter os dois primeiros níveis de suporte para os seus clientes finais e acionar a Nexus Guard a partir do terceiro nível, quando já exige um conhecimento técnico mais sofisticado. A gente não pode dizer que a gente é a única opção no mercado, mas existem outras parecidas, só que do jeito que a gente opera, nós não temos ninguém para competir com a gente no mercado.
A gente não entrega um serviço associado a um alto investimento, a gente entrega um serviço que tem um retorno rápido para o nosso parceiro, que ele é acessível às diversas camadas de clientes. Então, assim, quando você vai ofertar um serviço de camada 7, uma proteção de camada 7, em função de, no mercado, os valores serem muito altos hoje, ele fica bastante restrito aos clientes enormes, né, os clientes grandes que têm potencial para isso. Através da nossa solução, vocês podem produtizar isso em larga escala, para diversos segmentos, para diversos portes de clientes, e a partir daí, tornar mais sofisticado o portfólio de vocês, não apenas com uma solução de camada 3 e 4, mas sim de camadas superiores, a partir das quais os seus clientes vão ter um nível de serviço, vão ter um portfólio muito mais requintado dentro da sua organização. E aqui, compartilhando alguns cases de sucesso no Brasil. A gente não vai falar aqui de nenhuma marca, né? A gente não comenta brand aqui nesse caso, em função de compliance, né? Mas o que a gente pode compartilhar com vocês é que a gente tem vivenciado, né, cases de provedores diversos, mundo afora, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E eles, através das nossas soluções, vêm transformando proteção em produto, em internet blindada. Os níveis de aumento de receita são os mais variáveis. A gente pode dizer que algo em torno de 27% em média, alguns mais, alguns menos, em função de terem um produto de segurança associado ao seu portfólio. A gente tem, nesse caso aqui também, cases de parceiros que acabaram reduzindo a dependência de receita em torno de poucos clientes, quer dizer, tinham muita receita com poucos clientes, em função de usarem uma solução, de adotarem uma solução mais cara, e acabaram pulverizando essa solução dentro da sua base de clientes, de forma que, do aspecto financeiro, eles ficaram muito mais seguros, muito mais tranquilos. Tem uma receita igual ou maior, só que espalhada em diversos clientes, o que traz uma segurança financeira bem maior para o nosso parceiro. Também, aqui nesse caso, eu queria mencionar sobre instituições financeiras, né? Tem algumas aqui para citar, mas de forma bastante genérica. A gente tem casos que, em função principalmente do período atual que a gente vive, né, que é Black Friday, novembro é um mês bastante agitado nesse setor, mas essa instituição sob ataque durante o Black Friday, ela estava protegida, sim, ela já tinha proteção, ela teve zero de impacto, todas as suas aprovações de crédito foram resolvidas dentro do período esperado, e com isso, ao final do mês, foi sucesso total. Então, além de não sofrer aquele risco do impacto, de ter a perda de receita, do impacto operacional, ela ainda sabe que lá no final do mês tudo vai tramitar como planejado, vai ter uma visibilidade boa no mercado e vai poder capturar novos clientes. A gente tinha para apresentar, em linhas gerais, era isso. Queria deixar aqui um espaço aberto para as perguntas, saber se vocês têm algo para perguntar, se tem alguma coisa aí no chat. Hoje tem uma colega nossa nos apoiando. Estou olhando aqui rapidamente no chat, eu vou responder duas perguntas aqui com uma só resposta, que é que em relação a quais resultados as empresas costumam perceber logo após adotar esse tipo de solução,
E a outra pergunta é, considerando a evolução dos ataques de DDoS nos últimos anos, a solução 360 da Nexus Guard é capaz de mitigar os vetores mais sofisticados de circulação? Sim, somos capazes de mitigar esses ataques. Acho que teve uma pergunta também falando sobre quais são os ataques que a gente mais vê hoje nos ISPs. Acho que eu vou até incluir nessa. Então, assim, os principais ataques que a gente vê que causam mais dano são os ataques de carpet bombing, CNAC, DNS Flood também tem aparecido bastante, e são ataques que a gente tem conseguido mitigar com sucesso, tem conseguido uma satisfação grande do cliente. Em relação ao resultado, com relação a isso, teve um cliente, inclusive, que a gente fez uma ativação, diria até em tempo recorde. Ele estava desesperado, que ele estava recebendo ataques do tipo CNAC, TCP/CNAC, e ele já tinha perdido 1 ou 2 clientes e estava para perder mais. Então, ele ficou sabendo que a gente estava conseguindo resolver esse tipo de ataque, a gente estava conseguindo mitigar. Conseguimos fazer, foi uma força em conjunto aqui de todo o time, claro. Conseguimos fazer uma ativação bem rápida para ele. E logo após a ativação, a gente começou já a mitigar os ataques com algoritmos e tudo mais, e evitou que ele perdesse esses clientes. Então, assim, eu posso garantir que a gente tem feito um bom trabalho em relação a isso. Nosso time tem trabalhado arduamente para identificar os principais tipos de ataques. A gente tem uma base de dados, inclusive de botnets, ataques conhecidos, que isso é compartilhado para todos os clientes. Todos os clientes, eu falo, para todo o software instalado nos clientes. Então, a gente tem uma inteligência por trás disso aí, não só simplesmente a gente está ali identificando, mas a gente já tem algumas coisas, obviamente, identificadas. Então, essa é a resposta para essas perguntas. Tem uma aqui comercial também. Como justificar o ROI, o retorno de investimento, de uma solução anti-DDoS? Bem, o ROI ele vem de 2 formas, né? A primeira delas é evitar a perda, né? A perda financeira que você tem pela indisponibilidade, pelo churn, pela reputação, e também pela geração de novas receitas, né? Tendo a segurança como serviço. Eu não vou nem considerar aqui essas perdas, né? Quando a gente faz uma análise, a gente está num projeto com o cliente, faz uma análise de ROI, a gente simplesmente considera o que ele teria de OPEX nessa solução e o que ele geraria ao longo do tempo de receita com a revenda da solução. Só considerando isso, a gente consegue ter um retorno de investimento ainda no primeiro ano. E ainda pode ser acelerado, depende muito do foco que o parceiro está dando para as vendas, depende do tamanho da equipe de vendas, depende do quanto ele intensifica o seu portfólio. O que eu quero dizer com isso é que o retorno de investimento, ele pode acontecer antes e ele é muito proporcional ao esforço de vendas que o parceiro coloca para essa solução no mercado. E tem mais uma comercial aqui que eu já vou emendar. As soluções que vocês mencionam servem também para clientes corporativos? Sim, com certeza. Muitos ISPs que são parceiros nossos já revendem essa proteção como serviço para empresas, para os seus clientes finais. Os consumidores mais comuns que a gente vê aqui nesse caso são as instituições financeiras, são os e-commerce, bancos, instituições de ensino, órgãos públicos, e é uma forma que eles usam para justamente expandir o portfólio e assim rentabilizar as suas ofertas, incluindo segurança. Tem uma aqui que é um pouco mais técnica, que é se é possível customizar as regras de mitigação por cliente ou por aplicação. Aí sim, é possível, inclusive a gente cria diferentes perfis de mitigação. Então, se você tem ali, você está protegendo, por exemplo, um /24, mas dentro desse /24 você tem um servidor que é muito específico, ele recebe, tem um tráfego diferenciado e recebe ataques diferentes do que o /24 inteiro, por exemplo. Então, você consegue separar esse /32 de todo o /24, criar um perfil exclusivo para ele de detecção e também de mitigação.
Você pode ter, por exemplo, um /24 ou até outro /32 com modo de mitigação automática, pode deixar desativado dependendo do que for, e o outro estar em mitigação manual, por exemplo. Vamos botar um exemplo. Assim como a detecção. Um pode ter uma detecção um pouco mais lenta para evitar falso positivo, o outro pode ter uma detecção mais rápida para pegar logo os ataques que têm impacto imediato. Então, você consegue criar diferentes perfis de mitigação, de detecção e mitigação na ferramenta que te permitem ter essa granularidade de configuração, cada um tendo a sua configuração, cada um com seus thresholds, cada um com modo de detecção e de mitigação. Então, sim, é possível fazer essa diferenciação dentro da ferramenta. Eu acho que fechou, né, Adriana? Eu acho que fechou. Sim. Não temos mais nada. Sendo assim, vou deixar aqui os nossos contatos, né? Qualquer dúvida, qualquer requisição, qualquer coisa que precisarem, podem entrar em contato com a gente, comigo, com a Adriana, a gente responde sem problema nenhum. Se quiserem fazer algum tipo de teste, saberem mais sobre a solução, venham até nós e a gente pode conversar bastante. Também quero agradecer vocês pela presença, pelo interesse nesse tema tão importante, tão sensível. Assim, nós tivemos também a oportunidade de mostrar para vocês que a segurança não é só a defesa, também é uma oportunidade, é uma visão diferente que a gente quer compartilhar com vocês. E a Nexus Guard está aqui para transformar essa necessidade em valor de negócio para vocês. Então, quem quiser conversar um pouquinho mais com a gente, comigo, com o Lucas, tem necessidade ou interesse em implementar algum modelo comercial diferenciado para sua empresa, fazer testes de laboratório, enfim, é só nos chamar, tanto a mim quanto ao Lucas, que a gente vai estar disponível para conversar com vocês. Tá certo. Obrigada, gente. Muito obrigado, gente.